Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente daqui do seu canal, Paulo Coroa de Maceió, Alagoas, naturalmente. Lembrando que hoje é quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Faltam 20 minutos para as 22 horas desta noite. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor e ler aqui no livro de Mateus, capítulo 2, aliás, do capítulo 3, Mateus 3, fala sobre João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E eu, disse João, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Naquela época, quando João Batista apareceu, pregando no deserto, batizando as pessoas para arrependimento de pecados, acorriam para o João Batista muitas pessoas, todos adultos, jovens, velhos, mulheres, homens, porque queriam ser batizados para arrependimento de pecados. Vejam só, era uma decisão individual, uma decisão própria de cada um, querer ou não querer ser batizado nas águas para arrependimento de seus pecados. Certamente aqueles que tinham consciência do erro em que viviam, dos pecados cometidos, acreditavam nas palavras de João e corriam ao encontro de João Batista para ser batizado. Até mesmo o Senhor Jesus, que não tinha pecado nenhum, foi até João Batista para ser batizado nas águas. E João, surpreso, disse: eu sou quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus disse: deixa, João, deixa por hora, que é para se cumprir tudo que está escrito na palavra de Deus. O próprio Jesus deu exemplo de arrependimento de pecados sem ter pecado, para dar a entender às pessoas que aquele batismo no rio, nas águas, era exclusivamente para arrependimento de pecado. E no mundo católico acontece o quê? Quando a criança nasce, eles levam para a igreja, para uma paróquia, para o padre batizar, uma pia batismal lá, aquela criancinha recém-nascida, né, para ser batizada. Mas batizado por quê? Se o batismo é para arrependimento de pecados. Então a grande ignorância do catolicismo chega até esse ponto, em levar seus filhos para ser batizados, como se eles tivessem pecado, como se eles tivessem consciência de pecado, para poder dizer: eu quero me batizar
porque estou arrependido dos meus pecados. Isso está escrito, pessoal, na Bíblia Sagrada, no livro santo. Esse batismo é para arrependimento de pecado. Você leva o seu filho para uma igreja, para uma matriz, para uma paróquia, e para ser batizado. Por quê? Se a criança não tem pecado nenhum, exceto o original. Se a criança não tem como se arrepender de pecado nenhum, nem falar sabe. Entende? E assim com a minha humanidade ignorante dentro do catolicismo, eles fazem questão, o próprio católico parece que faz questão de continuar naquela cegueira religiosa, sem procurar pesquisar na Bíblia Sagrada, sem procurar ver na Bíblia Sagrada onde é que está a verdade das coisas que ele ouve os outros falarem sobre isso. Ora, no meu tempo de menino, eu frequentava uma igreja, porque naquela época minha mãe era católica, eu também seguia o mesmo exemplo. Os padres liam em latim. Ninguém entendia exatamente o que é que os padres estavam lendo, a não ser que eles, com suas próprias palavras, na sua língua natural, desse alguma explicação sobre aquilo. Na minha época, as mulheres não podiam tocar na Bíblia, principalmente se estivessem naqueles dias menstruadas. Era pecado. Essa leitura era restringida exclusivamente para os homens. Mulheres não chegavam nos altares para falar, para ler a Bíblia. Hoje é diferente. Com o tempo, isso foi abolido. Hoje as mulheres, ao lado dos padres, leem a palavra de Deus, não é? E também nos cultos, elas sobem nos púlpitos e falam sobre o reino de Deus, pregam o evangelho naturalmente, mas naquele tempo as pessoas eram seguidas por um evangelho cego, entendeu? Sem entendimento, porque era tudo em latim. Só entendia o mesmo Dominus vobiscum, miserere nobis, aleluia. Era isso que eles entendiam. Da palavra de Deus, o que mais eles sabiam era aleluia. Até tinha havia uma história de que na Bíblia, dentro da Bíblia, quando chegava assim a época da aleluia, sábado de aleluia, se o padre procurasse na Bíblia e não encontrasse um pinguinho de sangue na Bíblia, o mundo ia se acabar. E eu, como muitos outros como eu, e adultos, adolescentes, velhos, acreditavam naquilo, quando na verdade era invenção. Não existia nada de aleluia dentro da Bíblia, a não ser a palavra escrita, aleluia. Eles tinham o mau hábito de cobrir todas aquelas imagens com um pano roxo. Só descobria quando descobriam, aleluia. Era no sábado, era domingo de Ramos. Quer dizer, e o batismo ficou exatamente para esclarecer o adulto, ter consciência dos seus pecados. Era para isso que foi trazido a lei do batismo nas águas. Entende? Então, seguindo esse ponto idólatra, cego, eles continuam até os dias de hoje, em pleno século XX, continuam levando seus filhos, novinhos, recém-nascidos, para ser batizados, como se ele tivesse pecado, como se ele tivesse se arrependendo de algum pecado. Pecado fazem esses que agem dessa maneira. Procurem na Bíblia, peçam ao Deus Todo-Poderoso esclarecimento para que Ele faça com que você esclareça na sua memória, com que Ele esclareça a sua memória sobre o que significa o batismo de arrependimento. O batismo nas águas por arrependimento. Entendeu? Mas graças a Deus que eu não vou morrer
dentro dessa idolatria, dessa ignorância. Porque Deus me observava desde pequeno e me mostrou que eu não ia morrer ignorante, ignorando essas coisas da verdade da Bíblia, porque eu quis aprender mais, pesquisar mais, abrir meus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquelas pessoas que sabiam, que tinham entendimento e podiam explicar aqueles que não entendiam nada. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu passo a ensinar às pessoas o que está escrito na Bíblia Sagrada. Entendeu? Então, eu falei sobre o arrependimento, do batismo do arrependimento, e vocês fiquem certos de que realmente a Bíblia tem razão. Arrependimento o batismo é para arrependimento de pecados. Compreendeu? Pois inspirem, ensinem os seus filhos desde cedo o caminho da verdade. E a palavra é essa aqui, ó. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, onde está dentro da verdade. Entendeu? Pois Deus que te abençoe hoje, amanhã e sempre. Se gostou, dê um like. Se não gostou, também dê um like. E se quiser se inscrever, inscreva-se, que isso é muito importante. Se não quiser, também não se inscreva, que eu não vou forçar ninguém a fazer aquilo que não quer. O que eu forço a vocês a entender que a palavra de Deus é verdadeira e única, e que vocês têm a obrigação de entendê-la, de observá-la, de pesquisar, para sair de dentro da ignorância, ok? Deus te abençoe hoje. Amanhã e sempre.